Bom dia, a paz do Senhor Jesus. É com muita alegria novamente que nós viemos por meio deste canal ministrar a palavra do Senhor mais uma vez. E esta manhã, como não poderia ser diferente, nós vamos falar sobre o Dia das Mães e olhar na palavra de Deus e encontrar bons exemplos de mães, de sabedoria de mães. É muito fácil. A palavra de Deus está recheada de grandes mulheres de Deus. E nessa manhã nós vamos falar um pouco sobre uma dessas mães, duas dessas mães. Mas nessa hora agora eu quero que você, junto comigo, faça uma oração inicial para que a palavra de Deus possa tocar o nosso coração. E você que está com a sua mãe aí próximo de você, que você abrace agora. Você que não tem a sua mãe mais, você que está separado pela distância da sua mãe e você que está separado pela quarentena da sua mãe, que nessa hora nós possamos orar. Ore por ela. Você que é mãe também, que está assistindo essa mensagem, você seja tocada nessa manhã também pela presença do Senhor, pelo ensinamento da palavra. Possamos extrair ao máximo tudo que ela tem para nos ensinar hoje. Em nome de Jesus, vamos orar. Pai, te agradeço por esta linda manhã, Senhor. Te louvo, Senhor, ó Pai, pelas bênçãos do Senhor sobre a vida da tua igreja, sobre cada mãe nesta manhã, Senhor, sobre cada filho que está acompanhando a sua mãe agora. Que o Senhor derrame das tuas bênçãos maravilhosas, sem medida, sobre cada um deles. Que nós possamos agora, Senhor, ó Pai, aprender da tua palavra e que seja um tempo proveitoso, que possamos extrair ao máximo tudo aquilo que ela está disponível para nos ensinar. Em nome de Jesus. Amém. Quero compartilhar com vocês um texto que se encontra lá em 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 3, 4 e 5. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 3, 4 e 5. Diz assim: Dou graças por você, ao Deus que sirvo com a consciência limpa, como o serviram meus antepassados. Sempre me lembro de você em minhas orações, noite e dia. Quero muito revê-lo, pois me lembro das suas lágrimas. Nosso reencontro me encherá de alegria. Lembro-me da sua fé sincera. Algumas traduções dizem sua fé não fingida, como era de sua avó Lloyd e de sua mãe Eunice. Eu sei que em você essa mesma fé continua firme. Amém. Esse texto é a carta de Paulo a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, e na saudação inicial, Paulo começa a contar e falar um pouco a respeito daquilo que ele sabia de Timóteo, daquilo que ele conhecia de Timóteo. E antes de nós falarmos quem é Timóteo, normalmente nós quando lemos ou escrevemos ou até mesmo ouvimos algumas citações de algumas boas biografias, sempre nas boas biografias são abordados primeiramente as pessoas que foram os seus antepassados da grande personalidade. Então, quem foram os pais de Timóteo? Né? E possivelmente também abordam quem foram os seus possíveis avós. E para entendermos quem é este homem, que foi um grande homem de Deus, lá em Atos, no capítulo 16 também, é um texto que faz menção a Timóteo. Se você quiser acompanhar comigo também, Atos capítulo 16, do versículo 1 ao versículo 3, é muito interessante esse texto. Diz assim: Paulo foi primeiro a Derbe e depois a Listra, onde havia um jovem discípulo chamado Timóteo. A mãe dele era uma judia convertida e o pai era grego. Os irmãos em Listra e em Icônio o tinham em alta consideração, de modo que Paulo pediu que ele os acompanhasse em sua viagem. Em respeito aos judeus da região, providenciou que Timóteo fosse circuncidado antes de partirem, pois todos sabiam que o pai dele era grego. Até aqui tá bom. Nós sabemos muito bem que Timóteo, junto com sua mãe Eunice, com seu pai grego e com a sua avó Lloyd, eram da cidade de Listra, uma das cidades em que o apóstolo Paulo passou. E o texto de Atos, no capítulo 16, diz que Timóteo era ali um jovem discípulo de Paulo. Interessante que
o texto continua narrando, né, de onde veio Timóteo, quem era Timóteo. Fala que a sua mãe era uma judia convertida, era cristã, e o seu pai era grego. O interessante também que o texto nos fala que a sua avó, Lloyd, também era convertida ao cristianismo. Já estavam ali todas envolvidas e já tinham conhecido quem era Cristo. Nós vemos no versículo 3 que Paulo faz uma recomendação e acaba realizando ali a circuncisão em Timóteo. E alguns precisam entender porque Paulo fez isso. Paulo recomendou essa circuncisão em Timóteo para que todos ali da região que conheciam a Timóteo, sabiam que o seu pai era grego, pudessem o considerar. Ou seja, Paulo, em alguns outros textos da palavra de Deus, diz que não havia distinção em quem era circuncidado ou quem não era. Não fazia muitas questões com relação a isso. Mas Paulo usa daqui uma estratégia com o intuito de facilitar aqui então a aceitação dele nesses círculos judaicos. Paulo fala nessas outras passagens que não fazia diferença, mas ele usa ali todos os meios legítimos para comunicar as boas novas de Cristo a todos aqueles que estavam naquela região. E Timóteo, por ter esse pai grego, todos ali da região sabiam disso, e foi por essa questão. Então, Paulo cita nessa carta, na carta de 2 Timóteo, os seus antepassados. Fala quem eram aqueles que vieram antes de Timóteo e as características daquelas pessoas, da sua mãe e da sua avó, das características da sua personalidade em Cristo, quem elas eram em Cristo. E essa personalidade ela era aprendida como herança. Nós vemos que a avó Lloyd provavelmente também transferiu, e ensinou essa mesma fé à sua filha Eunice, que também, consequentemente, ensinou a sua fé também ao seu filho Timóteo. Então nós vemos aqui algo que foi passado, ensinado, e foi recebido como herança, de 3 gerações, da avó para a filha, da filha para o filho, para o neto, no caso. Olhamos aqui uma criança nesse sentido e podemos entender que a palavra de Deus diz que Timóteo foi ensinado desde a sua infância. E lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 15, fala exatamente disso. Se você quiser acompanhar junto comigo também, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, diz assim o texto: Desde a infância lhe foram ensinadas as sagradas escrituras, que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. Então nós vemos ali que uma criança pode ser conduzida à fé pelo ensino, pode ser conduzida à fé pelo exemplo e pode ser conduzida à fé pela oração dos seus pais. Mas hoje eu vou falar dessa mãe, Eunice, e vou falar também dessa mãe, que era mãe de Eunice, avó de Timóteo, Lloyd. Então nós podemos presumir aqui, não há nenhum relato que nos dá base para dizer isso categoricamente, mas nós podemos presumir aqui, porque Paulo ainda não menciona o pai de Timóteo, podemos presumir que o pai de Timóteo era descrente, por ser grego, mas Eunice, que era judia, ela era crente, cristã. Ela, antes também de citar a Eunice, também cita a sua avó Lloyd, que também tinha uma fé, e as duas tinham uma fé. A palavra de Deus diz em algumas traduções que era uma fé sem fingimento. Ou seja, alguns da época fingiam ter fé. E a fé dessas duas mulheres, mães, era uma fé sem fingimento. Ou seja, 3 gerações. 3 gerações que repassavam e ensinavam esta fé sem fingimento. Eu acredito que essas 3 gerações, da avó, da mãe e de Timóteo,
devessem ali a conversão delas ao apóstolo Paulo, por ele ter passado ali pela cidade e anunciado essas boas novas. Mas o interessante, como nós lemos no texto de 2 Timóteo 3,15, Timóteo foi ensinado desde garoto, desde a infância, as Sagradas Escrituras. E quando Cristo foi apresentado, a sua fé ela se transformou. João Calvino diz que Timóteo pôde sugar a fé junto com o leite de sua mãe Eunice. É lógico que ao conhecer a Cristo e ao ser apresentado a Cristo e ao aceitar a Cristo, a sua fé mudou também, né? Mas vemos que a sua primeira influência foi lá dentro da sua casa, foi na educação lá dentro do seu lar. A sua fé cresceu, a sua fé ficou mais completa, a sua fé ficou mais profunda, mas o início dessa fé se deu no ensinamento dentro da sua casa. E as Escrituras falam que foi desde a sua infância. Hoje nós vemos algumas mães que estão tendo uma oportunidade que em outros tempos seria impossível ter essa oportunidade. Nós vemos alguns relatos de muitas mães que têm utilizado a criatividade dentro das suas casas para que as atividades dos seus filhos sejam constantes e mantê-los ocupados. É a tarefa das mães hoje em dia. Mães que, algumas e a grande maioria, estão em casa, mas estão trabalhando 3 vezes mais, porque precisam trabalhar em home office, tem que fazer os afazeres da casa e tem que ser mãe. Algumas têm olhado para esse tempo com um grande pesar, com um período de grande cansaço, mas nós precisamos olhar para a oportunidade que o Senhor está nos dando, mães, a oportunidade que Deus está dando a cada uma de vocês nesse tempo com os filhos. Mesmo que os filhos já não sejam pequenos, mesmo que os filhos já sejam grandinhos, mas Deus está nos dando a oportunidade de, como pais, e você como mãe, de influenciar o seu filho, de ensinar o seu filho e de passar algo de Deus para a vida dele. Muitas mães hoje têm a oportunidade de ficar 24 horas com seus filhos. Algumas têm perdido essa oportunidade. Muitas das nossas mães não tiveram essa oportunidade, outras sim. Algumas já estão até descabeladas, não sabem o que fazem. Ficam procurando, eu vi que a busca na internet por informações ou até atividades para crianças cresceu astronomicamente. E eu vi algumas piadas também que fizeram, né, a respeito da cura deste vírus, né? Alguns dizem que provavelmente, rapidinho, alguma das mães vai encontrar a cura para o vírus, né? Mas, brincadeiras de mau gosto, podemos olhar para essa oportunidade que Deus está nos dando de podermos desempenhar o papel de mães que Deus colocou nas nossas mãos. Eu vi uma reportagem ontem de uma médica que está há 2 meses longe do seu filho. Eu não sei se esses dias têm nos feito ficar um pouco mais sensíveis, mas algumas reportagens que eu olho e me chamam bastante atenção, às vezes nos entristece. Ver as crianças pequenas afastadas da mãe por conta do trabalho e pelo risco de pegar esse vírus. Outras mães que vão passar longe dos seus filhos por conta dessa questão. Mas nós temos uma oportunidade hoje de estarmos próximos das nossas mães, aqueles que ainda o têm, e as mães precisam entender e aprender com a Dona Eunice e Dona Lloyd como ensinar os filhos, desses 3 pontos que nós já citamos aqui. Conduzir os filhos a uma fé genuína, sem fingimento, pelo ensino, conduzir os filhos a uma fé genuína pelo exemplo e conduzir os filhos a uma fé genuína pela oração. Essa mãe, Eunice, não tinha o apoio do pai. Encarou, assumiu a responsabilidade e conduziu ali o pequeno Timóteo até conseguir chegar a essa fé sem fingimento, pelo ensino da palavra.
pelo exemplo, pelo bom testemunho e pelas orações constantes aos filhos. E eu termino nessa manhã dizendo para você, mãe, que você hoje, mãe, não perca tempo. Assuma a sua responsabilidade. Deus quer fazer de seus filhos grandes homens e grandes mulheres de Deus. Como Timóteo foi um grande homem de Deus, um pastor, cuidou da igreja do Senhor, uma pessoa com um testemunho abençoado. Que você, mãe, nesta manhã, entenda essa palavra e que o Senhor te capacite hoje para ensinar a verdadeira fé de Cristo aos seus filhos. Ensine, seja exemplo e ore pelos seus filhos. Eu quero orar por você e eu dou graças a Deus por essa palavra, dou graças a Deus pela minha mãe, dou graças a Deus pelas mães da nossa igreja e digo para vocês que tenham oportunidade de ensinar aos seus filhos. Façam isso, façam isso. Deus colocou nas mãos de vocês essa grande responsabilidade. Grandes homens e mulheres de Deus estão dentro das casas hoje, sendo ensinados pelas mães. Vamos orar? Pai, obrigado por esta manhã, obrigado por esta palavra, obrigado pelo que ela nos ensinou. E que hoje, Senhor, possamos ter a consciência, e as mães sejam abençoadas com essa consciência, ó Pai, de que a responsabilidade que o Senhor colocou nas mãos delas é grande, mas que o Senhor as capacita nessa manhã com o Teu Espírito Santo, para que elas possam, Senhor, ensinar, para que elas possam ser exemplo e para que elas possam orar pelos seus filhos. Te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todo o povo de Deus, de agora e para todo sempre. Amém e amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus, e tenha um excelente Dia das Mães. Amém.